Olá, seja muito bem-vindo. É, como sempre, uma satisfação inenarrável recebê-lo aqui nessa videoaula, meu querido pupilo. Hoje nós resolveremos um exercício de análise sintática. E a análise sintática costuma ser a mais complicada, a parte mais complicada da gramática, aquela que mais nos dá dor de cabeça, porque é a que mais tem detalhes. Sujeito, predicado, tipos de sujeito, tipos de predicado. E o verbo pode ser transitivo, intransitivo, enfim. É uma infinidade de conteúdos a serem analisados. Eu escolhi aqui uma frase em que nós damos conta de boa parte desses conteúdos. A gente vai falar de sujeito, a gente vai falar de predicado, a gente vai falar de tipos de verbo. Vamos lá? A frase é a seguinte: quanto à sintaxe interna da estrutura, os parisienses acompanhavam fascinados as audácias dos aviadores. Os parisienses acompanhavam fascinados as audácias dos aviadores. É correto afirmar que... E aí você tem uma série de afirmações de 1 até 16 que podem estar certas ou erradas. Em vez de analisar alternativa por alternativa, eu prefiro analisar a frase como um todo e aí assim a gente conclui quais são as respostas corretas. Vamos lá? Os parisienses acompanhavam fascinados as audácias dos aviadores. A primeira coisa que você tem que fazer na hora que vai fazer a análise sintática, o primeiro conteúdo, o primeiro aspecto que você tem que observar é o verbo. Porque a partir do verbo você descobre o sujeito, a partir do sujeito descobre o predicado. É quando você analisa o verbo também que você vai saber se ele é transitivo ou intransitivo, enfim, ele é o centro da sua frase. Então vamos lá, qual é o verbo? O verbo aqui é acompanhavam. Os parisienses acompanhavam fascinados as audácias dos aviadores, certo? Acompanhavam. O que a gente pode dizer sobre esse verbo? Primeiro, quem é que acompanhavam? Quem é que acompanhavam? Os parisienses. Portanto, parisienses é o meu sujeito, né? Então já sei quem é o sujeito, me resta agora saber quem são os complementos desse verbo. Os parisienses acompanhavam. O que é que eles acompanhavam? As audácias dos aviadores. Perceba que quando eu digo que alguém acompanha, eu preciso de um complemento. Quem acompanha, acompanha algo. Os parisienses acompanhavam as audácias dos aviadores. Se isso é um complemento, eu chamo isso de objeto. E aí, vale você lembrar quando é que o objeto é direto e quando é que o objeto é indireto. Se existe alguma partícula, uma preposição entre o verbo e o objeto, o caminho do verbo até o objeto é indireto. Mas quando não existe nenhuma interrupção, quando não existe nenhuma preposição, Jeff, que são preposições? Com, de, para, em, entre, enfim, essas palavrinhas curtinhas que só servem para conectar outras duas palavras. Quando não há, portanto, nenhuma preposição, o caminho do verbo até o objeto é direto, e é isso que acontece aqui. Acompanhavam as audácias dos aviadores. Como não há nenhuma interrupção, o caminho é direto, o objeto também é direto, tá certo? Vamos lá. Os parisienses fascinados. Perceba que esse acompanhavam fascinados, embora esse fascinados, embora esse adjetivo esteja depois do verbo, ele não está modificando o verbo, mas sim modificando parisienses, que é o nosso sujeito. Se esse adjetivo está modificando o sujeito, se esse adjetivo está dando uma qualidade para o sujeito, se esse adjetivo está predicando o sujeito, eu digo que ele é o quê? Um predicativo do sujeito. Então agora a gente já conseguiu terminar a nossa análise, tá certo? A gente já sabe quem é o verbo, já sabe quem é o sujeito, já sabe quem é o predicativo e já sabe o tipo de objeto. Mas preste atenção que esse é um daqueles casos especiais em que, repito, nós tanto temos um verbo forte, um verbo transitivo direto, porque ele precisa do quê? De um objeto direto, e temos também fascinados, que é o quê? Um predicativo do sujeito. Então eu tenho um verbo forte, mas tenho também um nome forte. Como o verbo é forte, como o nome é forte, eu tenho dois núcleos. O primeiro núcleo, o verbo, acompanhavam. O segundo núcleo, um nome, fascinados. Se um núcleo é um verbo e outro núcleo é um nome, o meu predicado é o quê? Verbo nominal. Ótimo! Assim a gente encerra a análise dessa frase e você pode perceber então que todas aquelas alternativas são verdadeiras. Parisienses é sujeito, acompanhavam é um verbo transitivo direto, portanto as audácias dos aviadores é um objeto direto, fascinados é um predicativo verbo nominal, desculpe-me, um predicativo do sujeito e portanto o nosso predicado é verbo nominal, afinal há um verbo e um nome, enfim. Todas corretas, todas verdadeiras, resposta 31. Muito obrigado.